Vamos lá, falar mais especificamente das 4 páginas que abalaram o mundo petista. Exatamente, estou me referindo à carta em que o ex-ministro de Lula e Dilma Rousseff, o Antônio Palocci, pede sua desfiliação do partido, do qual é fundador, inclusive. Aspas aí, né, do conteúdo da carta do Palocci. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país? É a pergunta, fecha aspas, é a pergunta do Palocci. Ellen, Augusto, vamos lá, a gente achava que a pá de cal tinha sido, né, o depoimento, né, do ex-ministro ao Sérgio Moro, semanas atrás aí, mas nessa carta aí, né, a situação se complica e se torna mais delicada ainda para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vai lá, Ellen, e aí? O que você diz? Acho que é destacar alguns trechos da carta, né? São 4 páginas, assim, mas acho que tem alguns deles que são bem simbólicos. Primeiro ali, bem no início, quando ele diz, olha, eu pensava que eu ia ser convocado para falar sobre o que levou a minha condenação, sobre o que levou a ter que prestar depoimento. Sobre isso, ninguém me chamou a ter que prestar esclarecimentos aqui no partido. Código de ética do PT. Agora, quando eu falo do Lula, né? Quando eu falo sobre declarações sobre corrupção do partido, aí me chamam para ter que prestar esclarecimentos aqui dentro. Então começa por aí, né? O questionamento sobre o que é realmente relevante aqui dentro da sigla. E aí ele fala, um trecho que eu acho que é um dos mais fortes da carta, né? Quando ele diz, olha, quando tinha lá, né, com pleno emprego conquistado, aprovação do governo a níveis recordes, com o advento da riqueza, e aí ele põe entre parênteses, da maldição do pré-sal, com a Copa do Mundo, com sendo chamado de gay pelo Barack Obama, aí ele desassociou, se referindo ao Lula, né, definitivamente do menino retirante para navegar no terreno pantanoso do sucesso sem crítica, do tudo pode, do poder sem limites, onde a corrupção dos desvios, as disfunções que se acumularam não apenas em detalhes, notas de rodapé, no cenário entorpecido do petrodólares que pagarão a tudo e a todos. Acho que esse é o trecho mais forte da carta, né? Quando ele aqui traduz o que eu acho que muita gente que acreditou no PT, muita gente que acreditou na esquerda, né? Que acreditou na utopia, assim, realmente de levar alguém, um retirante ao poder. Eu acho que esse trecho dele traduz muito bem isso. E aí eu acho que por último, pelo menos para mim, o trecho da carta que é bem traduzido aqui, que é o seguinte, afinal, que você leu, né? Somos um partido político sob liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? E aí eu lembrei aqui algo que eu sempre disse aqui, eu comparava o PT do Lula ao PDT do Brizola, dizendo que, muito embora eu tenha como gaúcha, muitos motivos para admirar o Brizola, sobretudo pela questão da educação, eu acho que o Brizola foi uma pessoa que fundou e afundou o PDT, assim como o Lula vai fazer com o PT, fundar e afundar o PT. Mas quando eu li esse trecho, eu repensei e comecei a achar o PT menos parecido com o PDT e mais parecido com siglas como o PR e o PRB, sabe? Quando ele fala disso, assim, porque são siglas que a gente sabe, né, PR, PRB são siglas mais ligadas aí a questões religiosas. Então, eu acho que aqui nesse trecho ele me lembra muito mais o PR do que qualquer outra legenda em questão no momento. É por aí. Eu, desde que começou o Petrolão, me refiro ao PT como... Eu digo que o PT se transformou numa seita que tem em Lula o seu único Deus. Faz 3 anos que eu venho martelando esse negócio, porque é assim que eles agem, são dogmas. Sim. São dogmas. Por exemplo, na visão ética do PT, o único crime, o único pecado mortal é você revelar os crimes cometidos pelo Lula. Isso é que não pode. Como o Palocci menciona ironicamente aí no começo da carta. O impressionante, não é alguma revelação surpreendente, porque a gente sabe, já sabia do que ele descreve na carta. O impressionante é pela autoria. É como o Palocci é médico. Você está vendo um câncer radiografado por um médico que parece alojado nos intestinos do partido. Ele está mostrando a metástase ali, né, como quem assistiu aquilo. E eu acho isso mortal para o Lula. É isso aí.
O Lula é o fundador, é o pai do PT e é também o tumor que vai fundador. destruir. É o tumor que vai destruir. O Augusto Ellen, o Palocci, ele chama a responsabilidade, ele assume os erros, porque estava lá também quando essas, digamos, ações ilícitas estavam sendo feitas, né? E ele assume e chama a responsabilidade também. Olha, assuma a sua parte. Né? Eu assumo, mas não foi Vamos minha, nem os méritos, não fiz sozinho, nem o que é mérito, nem o que é demérito. É o que ele diz. Vamos ser claros. Ele não estaria escrevendo isso se ele não tivesse sido preso, se ele não quisesse sair. A motivação pouco importa. Ele está contando a verdade. Sim. Vocês se lembram do depoimento do Lula, esse último, ao Sérgio Moro, quando ele fala assim, o Palocci deve estar querendo curtir o dinheiro que ele ganhou com palestras, né? E aí, forçosamente, em função do que na visão do Lula seria atender a demanda dos procuradores, tudo estaria falando, segundo ele, mentiras aí, porque tudo que se diz sobre ele são mentiras. Só para dar outro lado na resposta do PT, né? A carta do PT diz justamente isso, quer dizer, que o que ele falou ontem, que essa carta do Palocci ontem, a resposta da Gleisi Hoffmann, aqui como presidente do PT, diz assim, que não se destina verdadeiramente ao PT, mas aos procuradores da Lava Jato, que essa carta do Palocci mostra alguém que desistiu de se defender e quer fechar negócio com o MPF, oferecendo mentiras em troca de benefícios penais. E aí, atentem para esse trecho da nota do PT. Diz assim, olha, o PT trata de forma igual a todos os filiados que enfrentam investigações e ações. Nós vamos respeitar os princípios da inocência. Ninguém aqui vai ser julgado por comissão de ética partidária antes do trânsito final do processo. Tá entendido? Então, nós não vamos julgar o Palocci. Tá sendo acusado Calma aí. Nós não vamos julgar o Palocci aqui dentro do partido antes que seja transitado e julgado o final do processo dele lá na Justiça. Sim. Isso é no parágrafo. Pula outro parágrafo lá no final. A forma desrespeitosa e caluniosa como ele se refere ao ex-presidente Lula demonstra a fraqueza de caráter, o desespero de agradar seus inquisitores. Política e moralmente, Palocci já está fora do PT. Isso não é um julgamento. Rapidamente, a Dilma, por exemplo, disse, eu não contei nada. Eu resisti à tortura, eu desprezo os que contam. Dirceu também. Ela está confessando o quê? Ela não contou nada o que era da verdade que havia e que a polícia não podia saber. Mas era verdade. Ela escondeu a verdade, com justificadas razões. O que ela está dizendo é que o Palocci está confessando o que devia esconder. É isso.